Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma leiturazinha, tá? A gente vai ler o capítulo Estudo da Gramática, que é o primeiro capítulo do Manual de Sintaxe, escrito pelo Carlos Mioto, Maria Cristina Figueiredo e Ruth Elizabeth Vasconcelos Lopes. Eu já vou deixar claro que eu não vou ler o capítulo inteiro. Por quê? Porque eu achei esse capítulo, ele começa bem básico, bem interessante, e depois, a partir mais ou menos do tópico 4, chegando no tópico 4, ele começa, da metade do 3 para frente, ele começa a ficar muito específico mesmo, a um ponto que eu acho que não tem necessidade de eu trabalhar com vocês esse tópico. Vou deixar o texto inteiro, completo aqui, PDF, no Drive, se vocês quiserem ler e tiverem curiosidade de ver, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Introdução. O que é fazer ciência da linguagem? Talvez ninguém duvide que a física ou a química sejam ciências. Já a afirmação de que a sociologia ou linguística são ciências não goza de tamanha unanimidade e sempre exige alguma estratégia de convencimento. É provável que essa questão não tenha nada a ver com a física ou a linguística, mas com o que imaginamos ser a investigação científica. Se este for o caso, a comparação com a física, uma disciplina bem assentada como ciência, pode elucidar e muito a nossa discussão. Nosso objetivo aqui não é discutir os inúmeros problemas que o próprio conceito, mesmo de ciência, coloca para a epistemologia, mas antes ancorados no modelo clássico de ciência, também chamado nomológico dedutivo. Procurar mostrar como um programa de investigação de linguagem pode se caracterizar como científico. Evidentemente, a abordagem apresentada aqui não precisa ser exaustiva, já que esse não é o tópico central deste livro. Se não é nada simples responder à pergunta do título, nem mesmo para a física, existe a outra pergunta que pode ser mais confortável de responder e nos levar a compreender melhor o que é o fazer científico. A pergunta que temos em mente é: o que é que um físico faz? Em primeiro lugar, o físico, ou qualquer pesquisador, precisa de um objeto de estudo, isto é, de alguma coisa para estudar. Uma teoria se justifica na relação que tem com o objeto de estudo que ela aborda. Mas observe que alguma coisa é muito vago como objeto, e é necessário que se faça aí uma delimitação muito mais precisa. Digamos que o físico se ocupa de fenômenos do mundo natural. Claramente, ele não pode se ocupar de todos os fenômenos do mundo natural, mesmo porque nem todos os fenômenos do mundo natural têm a ver com a física. E ainda que esteja em causa um fenômeno típico da física, nem todos os aspectos envolvidos nesse fenômeno são relevantes. Por exemplo, um físico que está estudando raios e trovões não está comprometido com a explicação dos ataques de pânico que a vizinha tem toda vez que começa a chover, por mais que os ataques da vizinha parecem ser desencadeados pelos raios e trovões. Portanto, ele deve delimitar seu objeto de estudo. E isso deve acontecer mesmo dentro da física. Assim, encontramos físicos que trabalham com fenômenos mecânicos, outros que estudam os fenômenos elétricos, outros que preferem os magnéticos. E todos esses fenômenos serão estudados dentro dos limites que devem estar claramente formulados. Com a linguística ocorre coisa semelhante. A quantidade de fenômenos que o termo linguagem abrange é muito grande, como o termo mundo natural da física, e será necessário, portanto, restringir drasticamente o seu objeto de estudo. Esse ponto deve ficar mais claro no decorrer do livro, uma vez que estaremos trabalhando especificamente com uma das facetas da linguagem, a saber, a construção sintática das sentenças das línguas naturais. Por isso, não deve causar espanto que nessa seção não tenhamos a preocupação de distinguir linguística de sintaxe. Por agora, o que podemos dizer é que estamos interessados em explicar a estrutura sintática de uma sentença como: você sabe que horas são? O fato interessante de ela poder significar uma representação ao aluno que entrou atrasado na aula representa para o sintaticista o mesmo que o ataque de pânico da vizinha para o físico. Não faz parte do objeto do estudo delimitado. Mas voltemos ao físico. Suponhamos que ele esteja querendo explicar o que são os raios e trovões, fenômenos físicos do mundo natural.
Parece claro que o físico deve observar atenta e acuradamente esses fenômenos, não só uma vez, mas diversas vezes, e deve procurar observá-los da maneira mais objeta e imparcial possível. Esses não são conceitos muito fáceis de definir, mas intuitivamente sabemos o que eles querem dizer. O próprio físico não pode ter um ataque de pânico quando estiver observando os trovões e os raios, pois isso introduziria elementos alheios ao fenômeno no estudo que ele está tentando fazer. Também é esperado que o físico não deixe que interfiram em suas observações uma série de ideias que fazem parte do senso comum. É pouco provável que o físico chegue a uma explicação razoável de que são os trovões que ele deixa levar pela crença do que são trovões, se ele se deixar levar pela crença de que São Pedro está lavando o céu e deixou cair um grande balde cheio de água. Também na linguística, esperamos ser capazes de fazer observações atentas e acuradas de maneiras tão objetiva e imparcial quanto possível. Talvez seja um pouco cedo para tentar explicar o que exatamente quer dizer tudo isso, mas pelo menos um ponto já pode ficar claro. Se estamos querendo discutir uma teoria científica da organização sintática das sentenças, devemos antes de mais nada observar as que efetivamente são próprias da língua sem ignorar nenhuma delas. E daí não vale ser parcial e tirar as sentenças feias da parada. A importância dessa observação será avaliada com mais vagar na próxima sessão, quando discutiremos um pouco a gramática tradicional. Porém, a observação cuidadosa dos fenômenos não basta, porque parece inútil e mesmo impossível, porque há raios e trovões que ainda não aconteceram, descrever com muito detalhe todos os raios e trovões do mundo, se o físico não se perguntar por que eles são como são, por que eles acontecem dessa maneira e não de outra. O que estamos querendo dizer é que os raios e os trovões que existem efetivamente não são exatamente o objeto de estudo dos físicos, é a realização de fenômenos abstratos que é o foco da atenção deles. Repare que não é só uma questão de retirar dos fenômenos particulares o que eles têm em comum. Muito mais do que isso, é necessário que o físico relegue as características dos fenômenos concretos para poder formular princípios que estão na base desses mesmos fenômenos, princípios esses responsáveis pela explicação do que eles são. Só observando os trovões, o físico não será capaz de prever inteiramente o que acontecerá no próximo trovão. O linguista defronta-se com o mesmo tipo de problema. Apenas observando as sentenças que efetivamente existem na língua, ele não será capaz de prever o formato da próxima sentença que vai lhe aparecer pela frente. É necessário passar por cima de uma série de características das sentenças que efetivamente existem para poder formular um padrão para elas que deve ser necessariamente abstrato. E é esse padrão que deve ser explicado, porque só assim se chegaremos ao prever o formato do que as sentenças podem ou não ter. Ou seja, os linguistas então interessados na formulação de princípios que estejam na base de todo fenômeno sintático existente. Para que a formulação desses princípios seja possível, sabemos que muitas vezes o físico tem que supor a existência da entidade que não são diretamente perceptíveis nos fenômenos que ele está estudando. Por exemplo, o físico lida com conceitos como átomos e elétrons, que não são visíveis nem a olho nu, nem em nenhum aparelho desenvolvido até agora. No entanto, supondo que tais entidades existam, efetivamente, o físico chega a explicar fenômenos presentes no cotidiano de qualquer um, como a eletricidade, os raios e os trovões. A esse conjunto de postulações básicas e de afirmações consequentes chamamos de modelo teórico. Claro é que os físicos devem ser cuidadosos ao postularem no que postulam como base para suas teorias. Sobretudo, eles devem estar sempre dispostos a mudar um postulado se este for contrariado por algum fato do mundo natural. Um bom exemplo disso é um dos primeiros modelos do átomo proposto por Lord Kelvin no início do século, o tal de pudim de passas. O átomo era uma massa carregada positivamente, os prótons, com pequenos grãos negativos, os elétrons grudados nela. Ora, um modelo atômico desse tipo faz a previsão de que, se com uma pistola fossem disparados elétrons sobre um átomo e houvesse um anteparo atrás, muitos elétrons disparados ficariam grudados na massa positiva, alguns voltariam, quando esses elétrons disparados encontrassem os elétrons do pudim, e poucos seriam encontrados depois do amparato colocado atrás do átomo. Entretanto, o que efetivamente se observou foi que inúmeros elétrons foram encontrados no amparato e que pouquíssimos grudavam no que se supunha que fosse o pudim e que alguns de fato realmente voltaram. Assim, esse modelo se mostrou inadequado para descrever e explicar os fatos do mundo.
A saída, implementada por um dos discípulos de Lord Kelvin, um cientista chamado Thomson, foi o abandono dessa postulação e a adoção de um novo modelo, aquele que supõe que o átomo possui um núcleo positivo muito pequeno, onde ficaram grudados os poucos elétrons, e que os elétrons giram em volta desse núcleo de tal modo que consiste numa enorme região vazia entre eles, por onde passam os elétrons que foram se instalar no antiparo. Do mesmo modo que o físico postula as existências de entidades que não são diretamente perceptíveis nos fenômenos que ele está estudando, é legítimo que o linguista se utilize de categorias e conceitos que não aparecem diretamente na produção linguística, mas cuja existência pode explicar por que a produção linguística se dá de uma maneira e não de outra. Evidentemente, o linguista também vai ter que rever o postulado cada vez que os dados das línguas naturais mostrarem que ele não é adequado nem para a descrição nem para a explicação de certo fenômeno. Observe que os físicos adotam uma linguagem com termos bastante especializados para enunciar os princípios gerais que eles alcançaram. Muitas vezes o que eles dizem é incompreensível para nós que não estudamos física. Adicionalmente, eles se utilizam de uma linguagem artificial, a matemática, que parece capaz de garantir que um determinado resultado seja interpretado de maneira inequívoca. Não se sustentaria uma física que dissesse coisas que podem ser entendidas dessa ou daquela maneira, porque uma das razões para a formulação desses princípios gerais é a predição de novos fenômenos, e o poder de predição de uma física formulada de modo impreciso estaria seriamente comprometido. Também o linguista deve ter à disposição uma metalinguagem suficientemente acurada, não necessariamente matemática, mas igualmente rigorosa, para poder garantir que os princípios formulados sejam interpretados de maneira inequívoca. Seria facilmente rejeitada e demolida uma teoria linguística que dissesse coisas que podem ser interpretadas dessa ou daquela maneira. Como os físicos, os linguistas estão igualmente interessados no poder de predição de suas generalizações, que, se estiverem formuladas de modo vago, impossibilitarão que se extraia delas as predições pretendidas. Será que os linguistas, no estudo da linguagem, podem ter uma postura semelhante à que os físicos têm ao estudar o mundo natural? Este livro responde afirmativamente à pergunta, apresentando um modelo teórico conhecido como gramática gerativa, que se dispõe a fazer um percurso semelhante aos dos físicos no seu fazer científico. Para tanto, propomos uma série de reflexões que nos devem levar à conclusão de que um tal tipo de postura não é só possível e desejável, como altamente instigador. Conceito de gramática. Para alcançar os objetivos deste capítulo, precisamos estabelecer o conceito de gramática. Normalmente, o termo gramática nos leva a pensar em um livro grosso e chato, cheio de regras que jamais conseguiremos decorar e que, na melhor das hipóteses, tem uma conexão distante com a língua que falamos. Gramática pode ser entendida nesse sentido como um conjunto das regras do bem falar e do bem escrever. Repare que nessa acepção apenas uma variedade da língua está em jogo, a norma culta ou padrão, e é esse padrão que guiará os julgamentos do que é certo ou errado na língua. Consequentemente, se uma sentença se conforma ao padrão, ela é considerada certa, caso contrário, é errada. Isso implica conceitos quase estéticos. Se a estrutura está certa, é considerada bonita, se não, é feia. A GT, gramática tradicional, pode ser entendida então como um grande exemplo dessa definição de gramática, o que explica inclusive o seu caráter prescritivo. Não fale / escreva assim, porque é errado. Observe que a exemplificação das regras da GT é sempre feita com base em textos literários, em grande parte antigos, que figuram como padrão de correção, de beleza e que nós deveríamos seguir mesmo no falar espontâneo. Se não o fazemos, além de estarmos falando errado, estamos empobrecendo a língua, maltratando o idioma, fazendo doer o ouvido e outros. Note que a GT trabalhará com a noção de certo e errado, segundo as construções se conformem ou não a esse ideal de correção linguística. É um receituário de um pretenso bem falar ou escrever. Contudo, mesmo como receituário, ou seja, enquanto descrição de uma norma dita padrão, a GT tem a deficiência de não ser explícita. Qualquer teoria que ela reivindique ou não para si, o estatuto de teoria implementa uma metalinguagem para que seja possível falar em termos abstratos dos fenômenos que ela quer estudar. A GT não é exceção. Proposição, sujeito, hipérbato e tantos outros são usados como termos técnicos e, como tal, deveriam ter definições precisas.
Você já deve ter comprovado nos seus anos de estudo de português na escola que nem sempre este é o caso. Adicionalmente, as definições normalmente são inadequadas, não se aplicando a todos os casos a que em princípio deveriam se aplicar. Para ilustrar o que estamos querendo dizer, tomemos como um dos inúmeros exemplos a definição de advérbio dada por Celso Cunha em sua Gramática do Português Contemporâneo. Essas palavras se juntam a verbos para exprimir circunstâncias em que se desenvolve o processo verbal e a adjetivos para intensificar uma qualidade, chamam-se advérbios. Na seção dedicada à classificação dos advérbios, encontramos provavelmente classificado como advérbio de dúvida. Esperamos assim que provavelmente seja encontrado junto a verbo e adjetivos, esperando igualmente encontrá-los somente nestes contextos sintáticos. Observemos então as seguintes sentenças. A. Provavelmente o João doou os jornais para a biblioteca e não a Maria. B. O João provavelmente doou os jornais para a biblioteca, não os vendeu. C. O João doou provavelmente os jornais para a biblioteca, não as revistas. D. O João doou os jornais provavelmente para a biblioteca e não para o bar. Notemos em primeiro lugar que estamos falando de sentenças absolutamente bem construídas em português. É claro que provavelmente pode aparecer em diferentes lugares da sentença, com a esperada alteração de seu significado. O que é crucial, no entanto, é a possibilidade deste advérbio modificar constituintes diversos, não somente o verbo e o adjetivo. O uso de colchetes nas sentenças de serve para deixar claro que o advérbio focaliza o João em A, doou em B, os jornais em C e a para a biblioteca em D. A definição de Celso Cunha, portanto, não define muita coisa e, na verdade, implica que provavelmente não é sempre advérbio ou que advérbio não é aquilo que a definição enuncia. A conclusão que queremos tirar é simples. AGT, ao contrário do que nos fizeram crer na escola, não se constitui de um corpo coeso de conhecimentos, e ampliando a crítica, o conjunto de observações que a GT faz não dá conta nem de longe da riqueza da língua, nem mesmo do registro que ela se propõe a descrever. Neste livro temos em mente uma outra definição de gramática, não determinada por um padrão de correção. Com base na discussão da sessão anterior, vamos colocar o linguista na mesma posição do físico. Este, para entender os fenômenos meteorológicos, precisa primeiramente separar o que é fenômeno meteorológico do que não é. Do mesmo modo, o linguista/sintaticista começará separando o que é fenômeno sintático do que não é. Depois o físico deve observar com rigor as ocorrências do fenômeno em estudo para descrever acuradamente o que está acontecendo. Nosso sintaticista fará o mesmo, descreverá acuradamente o fenômeno sintático que está sendo observado. Finalmente, o físico desenvolve uma hipótese explicativa para o fenômeno. Faremos o mesmo, desenvolveremos uma hipótese que explique o fenômeno linguístico que está em estudo. Vamos começar construindo nossa definição de gramática, observando um fato que é bastante banal até, mas que tem implicações imediatas para o que estamos discutindo. Do que sabemos até hoje dos reinos animal, vegetal e mineral, só os homens falam. Não estamos dizendo que outros seres não dispunham de sistemas até bastante sofisticados de comunicação, mas afirmando que só os seres humanos falam de uma certa maneira. Só os seres humanos são capazes de combinar itens de um conjunto de elementos segundo certos princípios básicos que são em número finitos, de modo a gerar um número infinito de sentenças novas. Isso corresponde ao que chamamos de aspecto criativo da linguagem, dentro do programa de estudos que desenvolveremos aqui. E mais, à parte verdadeiras exceções, isto é, casos de distúrbios neurológicos graves, todos e apenas os seres humanos falam uma língua natural, o que quer dizer que as línguas naturais têm uma ligação estreita com o que é definidor da natureza humana. Chamemos a esse dote da espécie de racionalidade humana. Dizer que as línguas naturais estão relacionadas estritamente com a racionalidade humana equivale a dizer que nós não falamos combinando elementos quaisquer de maneiras aleatórias, chamando a isso de sentença. Ao contrário do que quer nos fazer crer a gramática normativa, quando falamos, mesmo que não estejamos obedecendo às regras dadas como as únicas possíveis, estamos fazendo uso de regras que são, em última instância, ditadas pela racionalidade humana. Um exemplo pode ajudar a esclarecer o que estamos querendo dizer aqui.
A GT não reconhece a forma pronominal você como pronome de segunda pessoa do singular de vários dialetos do português brasileiro. No máximo, esta forma recebe alguma nota no rodapé nos livros de gramáticas. É claro que para que se, que é a forma reduzida de você, não existe nem mesmo uma mísera menção. No entanto, qualquer falante nativo do português brasileiro, isto é, qualquer pessoa que aprendeu o português brasileiro na infância, é capaz de reconhecer as sentenças em abaixo como sentenças pertencentes a esta língua. A. Você viu a Maria saindo? A2. Você viu a Maria saindo? B. Quem que você viu saindo? B2. Quem que você viu saindo? C. A Maria disse que você foi viajar. C2. A Maria disse que você foi viajar. Por outro lado, mesmo os falantes que não utilizam essas formas sabem que as sentenças em 3 são claramente estranhas nessa língua e que nenhum de nós teríamos qualquer dúvida em dizer que elas não pertencem ao português do Brasil, o que será representado por meio de um asterisco na frente das sentenças. Então aqui ele vai mostrar as frases que não são que nós não utilizamos. A Maria viu C. A Maria viu C. A2. A Maria viu você. B. A Maria comprou o livro para C. B2. A Maria comprou o livro para você. C. A Maria e C vão comprar o livro. C2. A Maria e você vão comprar o livro. Porque os falantes sabem que a situação apresentada em 3 é própria do português brasileiro, sem que ninguém lhes tenha ensinado, dizemos que eles dispõem de uma gramática internalizada, isto é, de um conjunto de regras que rege as distribuições de formas como se e você. Introduzindo um pouco da linguagem técnica que usaremos neste livro, as sentenças em 2 são gramaticais, pois elas são formadas segundo a gramática do português brasileiro, enquanto as sentenças 3 são agramaticais. Evidentemente, estamos abordando a palavra gramática na acepção de GT, pois esta certamente baniria algumas sentenças de 2 que não queremos e nem podemos banir. Estamos pensando naquela outra definição de gramática, que tem a ver com o conhecimento que o falante tem de sua língua materna, independente de ter tido aulas de português na escola ou de conhecer a nomenclatura gramatical brasileira. Nesta concepção de gramática, como conhecimento inconsciente, então, não há lugar para conceitos de certo e errado, baseados exclusivamente em uma norma que, particularmente no caso do português do Brasil, até podemos questionar que seja ainda utilizada por algum falante. Há tão somente os conceitos de gramaticalidade e agramaticalidade, ou seja, sentenças que pertencem ou não a uma dada língua. Quem sabe decidir se uma sentença pertence ou não a uma dada língua é o falante nativo daquela língua, escolarizado ou não. Portanto, os conceitos de gramaticalidade e agramaticalidade não recobrem de forma alguma os conceitos de certo e errado da GT. Se não, vejamos. 4a. O José viu ele no cinema. B. O José viu-o no cinema. De acordo com a GT, a sentença em 4a estaria errada, pois não pertence à norma culta. Segundo a norma, o objeto direto só pode ser realizado por um pronome obliquo-átono, como em 4b. No entanto, esta sentença é gramatical, faz parte das estruturas possíveis no português brasileiro, e por isso deve ser descrita e analisada. O que permite ao falante decidir então se uma sentença é gramatical ou não é o conhecimento que ele tem e o que tem o nome técnico de competência. Quando o falante põe em uso a competência para produzir as sentenças que ele fala, o resultado é o que chamamos tecnicamente de performance ou desempenho. O papel da nossa teoria, tal a qual concebemos, é descrever e explicar a competência linguística do falante, explicitando os mecanismos gramaticais que subjazem a ela. Logicamente, a performance tem o seu papel nesse nosso estudo. Como o físico deve observar os raios e os trovões, o linguista tem que observar as sentenças produzidas, mas sem dúvida não pode se ater apenas a elas. A nossa teoria deve ser capaz de lidar também com as sentenças que ainda não aconteceram, e muito mais com sentenças de palavras, não sentenças, que nunca ocorrerão, isto é, com a evidência negativa que discutiremos nas próximas sessões. Estudando só a performance, nossa teoria linguística seria deficiente, pois jamais alcançaria o nível de predição que uma teoria deve alcançar.
Para exemplificar essa história, consideremos uma propriedade das línguas naturais, que é a recursividade. O que é recursividade fica claro se tomarmos como exemplo a coordenação de constituintes. Sabemos que para fazer uma coordenação devemos combinar constituintes da mesma natureza em vários aspectos, como mostra em 5. 5a. Paulo e Maria vão sair. B. O Paulo, a Maria e a Joana vão sair. C. O Paulo, a Maria, a Joana e a Ana vão sair. D. O Paulo, a Maria, a Joana, a Ana e o Pedro vão sair. Notamos que os elementos coordenados são todos da mesma natureza, ou seja, sintagmas nominais. Usando este processo, pode-se construir sentenças curtas, como a 5a, e muito mais longas do que a de 5d, por meio de aplicações recursivas do mesmo processo. Como deveria reagir o linguista frente a uma longa sequência com 254 sintagmas nominais coordenados do modo adequado? Que a sentença monstruosa apavora o falante é a expectativa. Que se considere que uma tal sentença é uma criação artificial de um linguista que pode acabar incomodando um outro colega linguista é admitido muitas vezes. Mas que é uma sentença que deve ser submetida ao crivo de uma teoria não se pode negar. A nossa sentença monstruosa certamente é gramatical, pois é formada de acordo com os princípios que regem a coordenação. O falante sabe disso implicitamente por causa do conhecimento que tem de sua língua. Que ele não produza uma sentença como essa é questão de performance. Para a nossa teoria não resta outra saída a não ser explicar o que acontece. No nível da competência, a nossa sentença monstruosa é possível. No nível da performance, a chance dela ocorrer é mínima, pois neste momento interferem questões como limitações de memória, atenção e outros fatores de ordem não linguística. A competência linguística é a capacidade humana que torna fundamentalmente possível que todo ser humano seja capaz de interiorizar um ou vários sistemas linguísticos, isto é, uma ou várias gramáticas. Estamos acabando já. O programa gerativista. Acabamos de notar que as línguas naturais são um dote do ser humano, e apenas dele. Nenhum animal fala como nós falamos. Parece bastante plausível supor que a capacidade de falar uma língua tem conexão direta com o aparato genético do homem, e que é isso que distingue o homem de todas as outras espécies. Vamos supor que isso é verdade, isto é, vamos postular que o homem possui em seu aparato genético alguma coisa como uma faculdade da linguagem, alocada no cérebro humano, uma hipótese plausível que se presta a marcar a diferença fundamental entre os homens e os outros seres do planeta. Observe que não é possível verificar diretamente essa hipótese inicial, visto que não se pode abrir a cabeça de alguém e ver o que acontece ali, quando esse alguém fala. Também não é muito claro que de fato poderíamos ver alguma coisa, porque a biologia ainda não sabe muito sobre as relações entre o funcionamento neurológico e as habilidades cognitivas humanas. Mas mesmo não sabendo exatamente como a substância física do cérebro produz a percepção de formas ou cores, por exemplo, parece claro que a mente humana lida com essas informações de maneira extremamente ágil e eficiente. O mesmo se pode dizer então sobre a linguagem. Apesar de não sabermos muito sobre a sua relação entre o funcionamento físico do cérebro e as sentenças que produzimos, é plausível supor que algo tem realidade ali, de tal modo que a mente humana é capaz de processar um sistema complexo e sofisticado como uma língua natural. Essa nossa hipótese pode ir mais longe. Sabemos que o corpo humano é composto por órgãos diferentes que desempenham diferentes funções, cada uma delas como funcionamento específico. Ou seja, o coração bate para fazer circular o sangue, mas os rins não batem para filtrar a água do corpo. Adicionalmente, o tipo de tecido que compõe o fígado é muito diferente do tipo de tecido que compõe o estômago, por exemplo. Baseando-nos nesta conhecida estrutura do corpo humano, podemos postular que a mente e o cérebro também é modular, isto é, composta por módulos ou órgãos responsáveis por diferentes atividades, o que equivale a dizer que a parte do cérebro e da mente que lida com a língua tem especificidade frente àquela que lida, digamos, com a música. Estamos afirmando assim que a faculdade da linguagem não é parte da inteligência como um todo, mas é específica como um desenho especial para lidar com os elementos presentes nas línguas naturais e não outros quaisquer. Ir mais longe ainda nessa hipótese inicial será postular que, mesmo dentro da faculdade das linguagens, temos módulos diferenciados para lidar com os diferentes tipos de informações linguísticas.
Da mesma maneira que o ventrículo direito e o aurículo esquerdo do coração realizam diferentes tarefas no fenômeno geral do batimento cardíaco, o modo que lida, por exemplo, com a determinação da referência para os pronomes, temos um exemplo de como um pronome pode ter o mesmo referente do nome logo abaixo, é diferente do módulo que lida com a estruturação das sentenças das línguas. Alguns módulos são desenvolvidos em forma de subteorias em cada um dos próximos capítulos. Até aqui, tudo que afirmamos nos levaria a crer que as línguas do mundo são todas idênticas. Todas são frutos do código genético humano, que é basicamente o mesmo para toda espécie. No entanto, sabemos que as línguas apresentam diferenças. Se você desembarcar amanhã na China, não vai entender nada do que os chineses e será absolutamente inútil tentar dizer-lhes algo em português. E não é só a respeito das diferenças do léxico que estamos falando, e sim, isto é, o problema não será só de você não saber o que significam as palavras, mas você não saberá também como as palavras se organizam na sentença, o que é a verdadeira questão da sintaxe. A pergunta em todos os casos é esta: como explicar então a diversidade das línguas se estamos calcando o nosso modelo no aparato genético humano? Nosso modelo tem a solução para este aparente paradoxo, articulada a partir de duas noções, princípios e parâmetros. A faculdade da linguagem é composta por princípios que são leis gerais válidas para todas as línguas naturais, e por parâmetros que são propriedades que uma língua pode ou não exibir, e que são responsáveis pela diferença entre as línguas. Uma sentença que viola um princípio não é tolerada em nenhuma língua natural. Uma sentença que não atende a uma propriedade paramétrica pode ser gramatical em uma outra língua e agramatical em outra. Bom, gente, eu vou parar o texto por aqui. Ele ainda continua falando. Ele continua ainda por um bom tempinho. Mas eu acho que aqui ele começa a entrar em umas questões muito específicas, como eu já disse, de parâmetro de sujeito nulo, gramática universal, gramática das línguas. Aí ele vai falar do inglês, ele vai falar do italiano, vai falar do japonês, vai falar uma caralhada de coisa. Depois ele vai falar de como que funciona o formato do modelo gerativista. E depois ele ainda acaba entrando naquela questão da aquisição da linguagem, né? Que eu acho muito mais específica ainda. Então, eu vou parar o vídeo por aqui, porque eu acho que só essa parte já deu para ter uma ideia do que eu queria passar, né? Já deu para ver que esse texto ele tem uma pegada muito mais do Chomsky do que, por exemplo, do Saussure, né? E deu para apresentar esse lado mais científico da linguagem, que era o que eu queria mesmo passar para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixe um curtir se você gostou, e se você não gostou também, mas se não quiser também não deixa. E até o próximo vídeo.